Bom, vamos lá. Hoje a gente vai entrar, digamos, na sala de máquinas da Constituição brasileira. A gente não vai falar de um direito específico, mas sim dos 3 pilares que sustentam todos os outros: isonomia, legalidade e segurança jurídica. Pensa bem, sem eles, os direitos que a gente tanto conhece seriam basicamente palavras no papel. Olha, tudo começa com essa promessa aqui, uma promessa muito poderosa. Logo de cara no artigo 5º da Constituição. É uma declaração de intenções assim incrível. Mas a grande pergunta é: como o sistema garante que uma promessa tão grande, tão ampla, se torne realidade no nosso dia a dia? Como é que isso sai do papel para proteger as pessoas de verdade? Para a gente responder isso, nosso caminho vai ser este. Vamos começar com a promessa da Constituição, depois a gente mergulha em cada um dos pilares: isonomia, legalidade, segurança jurídica e, no final, a gente junta tudo para entender como eles formam um verdadeiro escudo de proteção para os nossos direitos. Então vamos começar. Se a Constituição faz a promessa, como ela se certifica de que essa promessa vai ser cumprida na prática? E o ponto-chave é exatamente este. A Constituição não só lista um monte de direitos. Ela é mais inteligente que isso. Ela mesma cria os seus próprios mecanismos de garantia. Ela estabelece as regras de como ela e todas as outras leis devem ser aplicadas. É isso que a gente vai ver agora. Vamos ao primeiro pilar, que talvez seja o mais conhecido de todos: o princípio da isonomia, ou, como todo mundo chama, o princípio da igualdade. No texto da lei, a ideia parece bem simples, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só que a genialidade desse princípio está na forma como ele é interpretado, que vai muito, mas muito além do óbvio. Agora, aqui está o pulo do gato. Essa frase resume a filosofia por trás da isonomia. A questão não é tratar todo mundo de forma idêntica, como se fôssemos robôs. A verdadeira igualdade está em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Sei que parece meio complexo, mas a ideia é simples: corrigir desvantagens. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. A gente tem a isonomia formal, que é essa igualdade escrita na lei, aquela que a gente acabou de ver no artigo. Mas também temos a isonomia material, que é a busca pela igualdade na prática, no mundo real. É aqui que entram, por exemplo, as políticas afirmativas, que buscam dar condições diferentes para pessoas em situações diferentes, para que elas possam de fato competir em pé de igualdade. E olha só esse exemplo concreto que ilustra isso perfeitamente. A decisão do STF que permitiu a alteração de nome e gênero no registro civil para pessoas trans é um caso clássico de isonomia material. A lei foi aplicada para corrigir uma desigualdade histórica e garantir que a dignidade de um grupo específico fosse, enfim, reconhecida e protegida pelo Estado. Ok, vamos seguir para o nosso segundo pilar, o princípio da legalidade. Tenta pensar nele como o grande livro de regras do jogo da sociedade. As regras são públicas, são claras e, mais importante, valem para todo mundo, sem nenhuma exceção. A definição que está na Constituição é super direta e poderosa. Isso significa que a nossa liberdade é a regra. A gente só pode ser limitado por uma única coisa: a lei. Nenhuma autoridade, nenhum agente do governo, absolutamente ninguém pode obrigar uma pessoa a fazer algo que não esteja previsto numa lei criada da forma correta lá pelo Congresso. Esse princípio é a base do que a gente chama de Estado de Direito. Ele garante previsibilidade. Tanto a gente, os cidadãos, quanto o próprio Estado sabem exatamente o que podem e o que não podem fazer. Ninguém está acima da lei. E é isso que nos protege de decisões arbitrárias do abuso de poder. E isso se conecta direitinho com o nosso terceiro pilar, a segurança jurídica. Se a legalidade garante que existe um livro de regras, a segurança jurídica garante que as regras desse livro não vão mudar no meio do jogo, sabe? De uma hora para outra. A ideia central aqui é criar um ambiente de confiança, de estabilidade. As decisões da justiça precisam ter um mínimo de coerência, e as leis não podem ser mudadas para trás, retroativamente, para prejudicar as pessoas. A gente precisa ter a segurança de que as consequências dos nossos atos hoje serão julgadas pelas regras que valem hoje. Para isso, a Constituição detalha essa segurança em garantias bem práticas. Primeiro, acesso à justiça. Se um direito for ameaçado, as portas do judiciário têm que estar abertas. Segundo, o direito de se defender. Todo mundo tem direito ao contraditório e à ampla defesa. E terceiro, a presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até que o processo tenha um fim definitivo. Esse primeiro ponto, o do acesso à justiça, é tão, mas tão importante que tem até um nome próprio no direito: princípio da inafastabilidade de acesso ao poder judiciário.
É um nome meio complicado para uma ideia simples e muito poderosa. A justiça não pode simplesmente fechar as portas para ninguém. Bom, agora, na nossa parte final, vamos juntar todas essas peças. Como é que esses três pilares, isonomia, legalidade e segurança jurídica, funcionam juntos na prática? Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar. Lá no topo, a gente tem a Constituição, a Lei Suprema. Mas o que dá sustentação para tudo que vem abaixo dela, para todas as outras leis, são exatamente esses princípios. Eles são a fundação, o alicerce de toda a nossa ordem jurídica. Então, o ponto crucial é este. Esses princípios não funcionam de forma isolada. A legalidade garante que as regras existem. A isonomia garante que essas regras sejam aplicadas de forma justa, levando em conta as diferenças. E a segurança jurídica garante que essas regras sejam estáveis e previsíveis. Juntos, eles criam um escudo bem robusto que protege cada direito fundamental. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A Constituição nos dá as ferramentas, a estrutura, o escudo. Mas a força desses pilares, no fim das contas, não depende só dos tribunais ou dos parlamentários. Então a pergunta que fica no ar é: como a gente pode, no nosso dia a dia, vigiar e ajudar a manter forte essa estrutura que protege a todos nós?